Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o historiador Zezito de Araújo, professor aposentado da UFAL, fundador e agora colaborador nos eventos da Fundação Cultural Palmares, do Ministério da Cultura, o órgão do governo federal que este ano traz para o debate do dia 20, o Dia Nacional da Consciência Negra, o tema União e Reconstrução. Professor Zezito, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente novamente para essa discussão tão importante em nível nacional. O que dizer, o que norteou na sua opinião esse tema para discussão, união e reconstrução? Várias coisas, Gorete, contribuíram evidentemente para isso, mas eu acredito que uma delas foi a situação em que o presidente da Fundação Cultural Palmares e todos nós negros e negras e a sociedade brasileira encontramos a Fundação Cultural Palmares. Então o papel no primeiro momento do gestor, do João Jorge, foi reconstruir e ao mesmo tempo nós buscarmos essa nossa identidade, essa nossa luta. E para isso todas as ações, todas as atividades têm esse pensamento, trabalhar para a reconstrução de toda uma história nossa que foi destruída em quase 4 anos. Pois é, durante todo o tempo, todo o tempo de colonização aqui, e a gente se deparar com esse mesmo problema na atualidade. Foi difícil, não foi, professor? Não é que foi, está sendo. Está sendo. Está sendo difícil porque não é só a pessoa que estava enquanto gestor daquela instituição que levou, mas há um certo consenso também na sociedade de que talvez não é necessário você estar discutindo essa temática, que é a temática do racismo, que é a temática da escravidão. Então, quando se diz a reconstrução, nós estamos trabalhando nessa perspectiva de dialogar com todos os segmentos da sociedade brasileira, que essa sociedade é um produto também da escravidão, mas, acima de tudo, das relações racistas que existem até hoje. Então, quando nós pensamos em celebrar o 20 de novembro, celebrar os heróis e as heroínas palmarinas, nós transitamos por todas essas dificuldades que encontramos no passado, que estão ainda presentes no nosso dia a dia para que possamos conviver e superar essas dificuldades que tem o racismo como definidor dessas relações. Pois é, e para se chegar à igualdade racial, que é o normal, algo tão trivial do ponto de vista do conhecimento, ainda falta um caminho a andar, não, professor? Muito. As estatísticas hoje ainda assinalam, quando você pega os dados do IBGE, quando você pega os dados da educação, quando você pega os dados do mercado de trabalho, eu digo, falando dos dados das estatísticas, nós percebemos que a população negra e parda, infelizmente, ainda está na base da pirâmide social. Mesmo com todos os programas, com todas as ações afirmativas, o grau de desigualdade para que a população negra atinja essa igualdade, que seja uma igualdade social, uma igualdade racial, está muito distante. Então, nós teremos que ainda fazer muitos investimentos para que possamos nivelar as possibilidades entre a população branca e a população negra. Isso é uma luta permanente que nós temos e, evidentemente, que a população negra, juntamente com o governo, tanto municipal quanto estadual e federal, está criando política para diminuir essa desigualdade. Pois é, ia falar justamente sobre a questão das políticas públicas, né? Elas nascem da necessidade de se mudar, de se avançar. O que se encontra hoje no sentido de buscar essas políticas públicas? Olha, primeiro, o que está acontecendo hoje na sociedade brasileira. O movimento negro está se reorganizando, não é? E nós estamos ocupando alguns espaços, porque as decisões da sociedade brasileira e no Estado brasileiro, nós teremos que entender, ela se dá no Congresso.
Às vezes as pessoas não entendem isso. Tudo se resolve na política. E quando nós estamos falando política, primeiro na política partidária. Quando eu estou falando política partidária, eu quero dizer o seguinte: nós, negros e negras, nós teremos que ter representantes nesses partidos que tenham a compreensão que a nossa luta é uma luta contra o racismo, independente do partido que ele esteja, o que ela esteja. Pois é, isso me faz lembrar a política na comunicação de massa. O que a gente observa hoje é a abertura, pelo menos a abertura, né, da Rede Globo, por exemplo, em dar papéis relevantes para artistas negros. O que dizer diante dessa constatação? Eu acredito que a primeira coisa que nós teremos que constatar, Gorete, é que isto é resultado de uma mobilização do movimento negro. Sim. Quando eu falo do movimento negro, às vezes as pessoas pensam que é aquele movimento negro organizado politicamente. Não. É o próprio movimento negro que está lá dentro da Globo. Os atores e as atrizes negras que estão lá juntamente com o movimento negro. É isso que fez com que avançássemos, tivéssemos hoje não só personagens negros e negras nas telenovelas, nos documentários, mas, acima de tudo, os enredos, as escritas que têm como base a vida de pessoas negras, os enredos das pessoas negras. Então, converge para aí, muitas das vezes, até muitos enredos de pessoas brancas são coadjuvantes, e nós percebemos que está havendo até algumas críticas já acerca disso. Nós temos as grandes novelas dos horários nobres das grandes TV, principalmente a TV Globo, nós temos personagens, enredo e história de pessoas negras. Eu acho que isso é fundamental. É a realidade do país. É a realidade do país, mas demonstra algo que é importante que a sociedade brasileira entenda, que a nossa luta não é a luta só da população negra, é a luta também das pessoas não negras. Então, esse avanço que nós estamos tendo é o avanço da sociedade brasileira como toda. Isso não quer dizer que não haja empecilhos para isso, existe, porque o racismo ainda está presente. Mas essa capacidade de diálogo, e essa capacidade de diálogo nós vamos buscar onde? Naquilo que nós estamos celebrando agora. Essa capacidade de diálogo, de negociação, nós buscamos no Quilombo dos Palmares com o Gangazumba. Em Alagoas. Em Alagoas, quando ele sentou, ele não, mas os seus indicados, sentou na mesa com a coroa portuguesa para negociar vários tratados de paz. Então, nós estamos mostrando que essa capacidade que a população negra brasileira no presente tem, também aconteceu no passado. Ocupando espaços, ocupando esses espaços, fazendo releitura. Então, isso é fundamental. Então, a história ela é presente. Por isso que diz que o próprio Kabengele Munanga nos dá muito isso, né? E outros historiadores e filósofos africanos, que não existe presente sem história. Então, e o exemplo clássico, quando você fala dessa capacidade de a população negra ocupar esses espaços, que eu digo que é capacidade de negociação, como também de conflitos. Como foi no início. Como foi no início. Da colonização. Sim, aqui. Então essa capacidade nós aprendemos lá no passado, com Gangazumba. Zumbi não, Zumbi foi logo para o conflito, com Dandara, com a Andalactuxe, com a Quatune. Então, são esses exemplos que nós temos hoje no Quilombo dos Palmares que está presente. Pois bem. Professor, em relação à dívida que o Estado brasileiro tem ainda com a comunidade negra no país, como sanar essa dívida? As pessoas, quando ouvem a palavra dívida, não é só dívida financeira. Não, exatamente. São dívidas de falta de oportunidade e de privilégios que essa população adquiriu e acha que é o direito permanente deles. Então, há sim uma grande dívida. Dívida na educação. E olhe que nós estamos avançando bastante. Por meio de ação. De ações, de programas, de projetos, de ações afirmativas. Por exemplo, Cotas, né? A Lei 10.639 faz 21 anos agora, esse ano. Mas nós não tínhamos aporte financeiro para implantar a lei. Hoje, não a partir de maio, através do PNEC, que é a Política Nacional de Equidade para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, nós temos um aporte financeiro expressivo
que é para preparar professores, professoras, técnicos, para tratar da educação escolar quilombola e da educação para relações étnico-raciais. Então, isso é um exemplo com o aporte. Você vai preparar o professor, você vai preparar a escola para que possamos diminuir essa desigualdade que tanto você está falando aí. Na área da saúde, principalmente. Na área do mercado de trabalho, também. Mas aí, dentre as áreas, a educação seria uma prioridade no meu entendimento. Não sei se é por conta de como a população atual vê a história contada por pessoas que não faziam parte da comunidade negra. É evidente que a educação ela é um dos instrumentos que nos possibilita realmente de avançar e de ocupar quase todos os espaços da sociedade brasileira. Porém, nós temos outras áreas que são fundamentais. Duas áreas, eu vou lhe dizer, saúde e segurança pública. Por incrível que pareça, a saúde é a questão da nascedura das crianças negras e a condição de saúde da mulher negra. Tá? Você vê, e aí você tem uma mortalidade enorme dessas crianças e das mulheres negras. Por outro lado, na área da segurança pública, quando você vai analisar a mortalidade que os jovens negros têm de 15 a 29 anos é altíssimo. Então, nós temos duas áreas que são fundamentais para a reprodução e para ir para o mercado de trabalho e para ir para essa educação. Esses jovens estão sendo assassinados e essas mulheres estão sendo mortas ou praticamente também assassinadas no processo que não tem um atendimento adequado no pré-natal. Sem falar no feminicídio, né? Sem falar no feminicídio. Então, nós teremos, se você pergunta qual a prioridade, é difícil você falar em prioridade para um grupo social que está historicamente discriminado e que não existe uma política pública ainda de governo voltada para atender essas especificidades. O governo, todos os governos, municipal, estadual e federal, têm criado políticas públicas para atender determinados grupos sociais historicamente fragilizados. No entanto, ele terá que fazer alguns recortes. E para a população negra, ele tem que fazer o recorte étnico-racial, de cor e raça. Porque senão, cada vez mais, nós vamos reproduzir as desigualdades à medida em que você só cria política da igualdade. Então, é fundamental nós termos essa compreensão. Pois é, porque o que se fez até agora pode-se evoluir com ações tripartites. Também, mas eu não vou dizer só ações tripartites. Eu vou utilizar uma outra palavra que eu acho que é muito mais apropriado para isso. A equidade. Política de equidade, sabe? O que vem a ser política de equidade? É você perceber aquele ou aquela que mais precisa de política. E outra coisa, isso que eu estou falando, os governos fazem. Por exemplo, a nível federal, qual é uma das maiores políticas que se mais discute no Congresso brasileiro? Não, nós teremos que ter políticas regionais para atender às desigualdades regionais. E olhe que o governo, historicamente, tem feito atender a região Nordeste, atender a região Norte, o Centro-Oeste, para que exista uma política para atender essas regiões mais fragilizadas. Porque eles percebem que, historicamente, essas regiões não teve um aporte financeiro. No entanto, quando você pensa nessa política de equidade para as relações étnico-raciais, para a população negra, para a população indígena, quando o governo faz um aporte financeiro para isso, existe por parte dos nossos legisladores, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal, que esses grupos não precisam de receber tanto dinheiro, porque já estão contemplados na política generalizada. Então, antes da igualdade, tem que se atender à equidade. A equidade. Isso é fundamental. Então, isso não só para a população negra. Política para as mulheres, política para os PCDs, política para LGBTQIA+, né? Política para os ribeirinhos. Então, nós teremos que ter essa política. Aí nós vamos atender, e aí sim, nós estamos tendo política de equidade para chegar à igualdade. Porque se nós pensarmos
e priorizamos apenas a política da igualdade, nós vamos cada vez mais gerar as desigualdades. Lamentavelmente. Professor Zezito de Araújo, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E Frente a Frente volta em 1 minuto. Ok. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que recebe o professor, historiador Zezito de Araújo, ele que está na organização das atividades para o 20 de novembro por meio da Fundação Cultural Palmares. Exatamente. Professor, em relação à questão do dia passar a ser feriado, é o primeiro ano que isso acontece. A maioria de estados, municípios já vinham utilizando, Certo. né? O que representa na prática essa atitude? Olha, no meu entendimento, é o reconhecimento do Estado brasileiro pela importância da história do Quilombo dos Palmares, mas, acima de tudo, pela história daquelas pessoas que lutaram pela liberdade por mais de um século. Porque o Quilombo dos Palmares ele foi organizado a partir de 1597 por uma mulher, a Quatune, e ele foi destruído no primeiro momento em 1694, e Zumbi dos Palmares foi assassinado no dia 20 de novembro de 1695, por isso que tornou-se essa data feriado nacional, mas outros líderes continuaram a luta pela liberdade e até mais ou menos 1720. Essa luta permaneceu. Por que essa luta permaneceu? Gorete, essa pergunta que você faz, a importância de celebrar ou de tornar o 20 de novembro um feriado nacional. Porque em Palmares existiu aquilo que, no meu entendimento, é algo fundamental para o cidadão e para a cidadã, a liberdade. O Estado brasileiro reconheceu que o primeiro grito de liberdade existente neste país foi implantado aqui em Alagoas, no Quilombo dos Palmares. E ele reconheceu isso através de quem? De Aquatune, de Dandara, de Andalactuxe, de Gangazumba, de Zumbi, de tantos outros heroínas e heróis nacional. Então, o Estado brasileiro, ao reconhecer esse fato histórico, a partir dessa ideia de liberdade, ele reconheceu que era fundamental trazer isso para a contemporaneidade, para que a sociedade brasileira e o Estado brasileiro reconheça e celebra esses ideais quilombolas. O que acontece com as comunidades quilombolas, de uma maneira geral? Não aceitar muito a origem dos quilombos? Olha, isso faz parte do racismo. O racismo, uma das suas finalidades, foi negar a nossa história. A origem, né? A origem da formação da sociedade brasileira, ela é a origem de forma hierárquica, onde que você negou e condicionou a posição de homens e mulheres negras apenas na condição de subalternidade. Exatamente. Em vez de colocá-los e colocá-las como os construtores da sociedade brasileira, aqueles e aquelas que dominavam toda a tecnologia que foi implantada neste país para produzir riqueza. Que negociava espaços, inclusive, né? Espaço, saberes, conhecimentos. Quem detinha, Gorete, os conhecimentos, a tecnologia da agricultura para produzir a cana-de-açúcar, para tornar o caldo de cana em açúcar. Quem era que dominava a tecnologia da exploração do ouro?
quem era que dominava a tecnologia para a arquitetura. Então, o racismo ele canalizou a negação dessa história. Então, quando nós estamos celebrando o 20 de novembro, e quando o Estado brasileiro reconhece isso, ele quer trazer nesse bojo também, e acima de tudo, esse reconhecimento dessa população que foi e é fundamental, não só no aspecto, Gorete, do folclore, que infelizmente tornaram a nossa história folclorizada. E quase nada. Quem é da nossa geração sabe que as histórias que nós estudávamos na escola não tem nada a ver, muitas vezes, com a realidade, com a história real. Com a história real. E não está muito distante, não. Infelizmente, muitas escolas ainda, e eu quero deixar aqui bem evidente, nós não temos que estar discutindo se vamos ou não aplicar a Lei 10.639 ou a Lei 11.645. É obrigação da escola. A escola está sujeita à penalidade porque não aplica a Lei 10.639 ou a Lei 11.645. O Ministério Público chega lá, não tem que discutir, é lei, cumpra-se. Estudo dos afrodescendentes. E dos indígenas. Então, isso é fundamental, porque muitas não estão ainda aplicando. Né? Então, quando nós... Falta fiscalização? O Ministério Público, pelo menos de Alagoas, tanto federal quanto estadual, tem feito uma fiscalização efetiva. E um detalhe, eles não estão chegando nas escolas para punir, estão dialogando. Que é mais importante, quais dificuldades essas escolas encontram, porque muitas das vezes a estrutura da escola não tem as condições. Por exemplo, você vai para uma escola que não tem a formação. Os professores e professoras, os técnicos, não têm aquelas informações básicas para lecionar. A formação pedagógica. Do conhecimento, porque não havia um aporte de capital para fazer essa formação. Com o PENAC, que eu falei... faz algum tempo, né, professor? Mas hoje o governo já fez um aporte financeiro que está fazendo isso. Isso também não quer dizer que as escolas, independente disso, não trabalhassem. As escolas brasileiras, na sua grande maioria, têm trabalhado essa temática. Agora, o que faltava é você levar essa temática para uma proposta de matriz curricular, para você incluir nos projetos político-pedagógicos isso, porque eram ações pontuais, ou nas efemérides, o 13 de maio, o 20 de novembro, ou 25 de julho, que começavam a fazer essas celebrações. Não, agora... Você tem um aporte financeiro para fazer essas formações e você tem a lei que garante isso. Para você ter uma ideia, a partir agora houve uma inscrição online, um curso que vai haver para Educação para Relações Étnico-Raciais e para Educação Escolar Quilombola, que o MEC vai ofertar através do IFAO aqui de Alagoas e da UFAO, isso em todo o Brasil, para que possamos preparar professores e professoras para trabalhar educação para relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Qualquer professor ou professora, tanto da rede municipal como da rede estadual ou federal, ou técnicos pedagógicos de ambas as esferas, pode fazer essas inscrições. Pois é. Né? Ter acesso à história, à real história, e poder trabalhar com a verdade, dá aos remanescentes quilombolas, sobretudo, né, o pertencimento né, e o orgulho de ser o que é. É evidente, por isso que nós celebramos todo ano, e tornou-se o feriado nacional, o 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. Quer dizer, você traz toda uma discussão e além da discussão, nós produzimos várias formas de expressões, não só na literatura, no teatro, na dança, enfim. Isso faz parte da questão identitária negra e não negra, também, do pardo, né, como está lá no IBGE. Então, isso é fundamental para a população negra. E esse diálogo, não se faz uma celebração, uma reflexão no 20 de novembro para a população negra, se faz para a sociedade brasileira. A população não negra também participa desses eventos, tanto na construção como no diálogo. Quer dizer, isso é fundamental, porque o feriado nacional não é um feriado nacional para a população negra, é um feriado nacional para a população brasileira.
Evidentemente, quem é o condutor desse processo é a população negra, com a parceria com os não negros. Né? Então, é uma celebração da conquista e dos ideais de liberdade que foram criados em Palmares através dos quilombolas que lá resistiram à escravidão. E que os não negros reconheçam essa verdade. Lógico, né? Por isso que nós estamos fazendo essa celebração, não só no 20 de novembro. Eu quero deixar bem evidente aqui que... Ativismo é todo dia, né, professor? O ativismo, principalmente para nós negros e negras. Celebrar o 20 de novembro, combater o racismo, não é? E dialogar com os racistas, para que sejam antirracistas acima de tudo, é do nosso cotidiano. Então, ao celebrar o 20 de novembro, nós estamos fazendo isso no nosso cotidiano. É lamentável que nessa relação de tentar discriminar o racismo, as pessoas não conseguem conversar, né? Só há espaço para brigar. Isso aí já está mais que latente na sociedade. É evidente, porque nós estamos saindo de um espaço de organização social, de momento político, que o ódio aflorava em qualquer opinião adversa, contrária. Então, ainda infelizmente continuamos com isso. É porque não é nada civil, não é nada humano essa discussão. E quando as pessoas acreditam, infelizmente, grande parte da população brasileira acredita que não há racismo. É uma fake news. É uma fake news, né? Mas super fake news. Nós negros e as pessoas negras e as pessoas também não negras sabem que o racismo existe. Em todas as áreas de convivência, sobretudo nas relações de trabalho, não é? Nas relações, todas as relações sociais e relações de trabalho. Então, o racismo existe. Então, nós teremos que ter esse entendimento. E o racismo existe pelo olhar, pelo xingamento, pela falta de oportunidade que você dá às pessoas. Então, o racismo, ele é parte da... A discriminação. O racismo ele é parte da formação social brasileira. Isso que é terrível. Qualquer planejamento, o racismo está presente. Por que eu digo que o racismo está presente? Porque o planejamento, o executor de políticas públicas e privadas não leva em consideração o racismo. Se você não acredita. Não acredita que o racismo ele é um definidor. É excludente. E eles não acreditam que o racismo seja excludente. Então, se ele não acredita que o racismo é excludente, então ele não leva em consideração. Ele ou ela até leva em consideração outros atenuantes. Por exemplo, ele pode levar a questão de gênero, ele pode levar a questão feminismo, ele pode levar em consideração. Mas o racismo talvez ele não leve em consideração, não. O negro tem toda a oportunidade como qualquer outro. Então, isso é perverso. O racismo, quando nós falamos que o racismo ele é estrutural, é nesse sentido. Porque ele estrutura toda uma concepção de organização, seja ela trabalhista, seja ela científica, seja ela na área de saúde. O racismo, ele estrutura toda uma forma de organização. Por isso que é fundamental que em qualquer nível de poder, eu quero deixar bem evidente, em qualquer nível de poder de decisão, nós teremos que ter pessoas negras. Porque quando você tem pessoas negras nesses níveis de poder, nós temos a possibilidade de dialogar com esses que estão organizando, fazendo esses planejamentos, de ter outros olhares. Olha, conhecimento de causa, né? De causa, olha, faltou ter esse olhar sobre a questão étnico-racial. E começar a dialogar. Né? Porque é isso que você dá a possibilidade de criar uma política de equidade. Se você não tem uma pessoa que tem essa acessibilidade, isso não quer dizer que só pessoas negras tenham isso. Mas o ideal e o correto é que você tenha pessoas negras ocupando esses espaços. Exatamente. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor Zezito de Araújo, ele que é membro da comissão organizadora do Dia Nacional da Consciência Negra, por meio da Fundação Cultural. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, professor. Tendo aqui a programação em mãos, eu vejo que a abertura do dia 20 está aqui e vai até o dia 23. Nos diga algo sobre um destaque dessa programação, professor. Primeiro, respondendo, porque até o dia 23. Sim. A programação foi extensa até o dia 23 devido ao encontro que está se encerrando lá no Rio de Janeiro, a COP29, não é? As autoridades todas encontram-se lá e a ministra Margarete Menezes, como também a ministra dos Direitos Humanos Macaé, elas estarão aqui e não poderiam deixar de fazer as celebrações do dia 20 de novembro. Então, as apresentações acontecerão normalmente, como todo ano acontece, mas, infelizmente, as ministras só estarão aqui no dia 23 de novembro, que é um sábado. Mas de 20 a 21, 22, 23 haverá atividades lá na Serra da Barriga. Os grupos culturais e o movimento negro estará visitando a Serra com todas as programações que existem todos os anos. Haverá a assinatura tanto no dia 20 com o representante da Fundação Cultural Palmares aqui, o Nelson, e também no dia 23, lá na Serra da Barriga, quando será assinado alguns documentos. Um deles é quando a Casa Jorge de Lima passará ficar sob a tutela já é da Universidade Federal de Alagoas, agora em parceria com a Fundação Cultural Palmares, para que possamos torná-la um museu permanente lá em União dos Palmares, evidentemente com a participação da Prefeitura Municipal de União dos Palmares. No dia 21, nós teremos aqui na Universidade Federal de Alagoas um debate que nós vamos discutir, inclusive aquela pergunta que você fez no primeiro, quando estavam destruindo a Fundação Cultural Palmares, e uma delas foi a destruição das personalidades negras, né, que a gestão anterior destruiu, inclusive a nossa biblioteca, riquíssima, mas que nós estamos recuperando. E haverá uma discussão mais democrática para recuperarmos os grandes e as grandes personalidades negras para compor esse patrimônio lá na Fundação Cultural Palmares. Acontecerá nos 2 dias. E no dia 22, aqui ainda na Universidade Federal de Alagoas, nós teremos uma discussão sobre a questão do quilombo, das comunidades quilombolas de uma forma geral. As dificuldades dessas comunidades, o patrimônio cultural, o patrimônio material dessas comunidades estarão presentes, vários representantes das comunidades, tanto de Alagoas como de outros estados. Há um painel aqui no dia 22 de novembro, na Universidade Federal de Alagoas, que trata da participação da sociedade civil nas celebrações do 20 de novembro. Essa participação já existe, mas ela pode ser bem maior, né, professor? Olha, mais plural, digamos assim. Muito mais plural. O interessante, Gorete, que essa celebração do 20 de novembro, ela começou no dia 20 de novembro de 1980. 35 anos? Quase 35 anos, 1980. Pois é. Começou lá. E a sociedade civil já participava. E quem era essa sociedade civil? Era o movimento negro. Mas sem um direcionamento assim de massa, né? Maior. Não, o chamamento foi literalmente de massa. Foi embrionário, evidentemente, quando iniciou-se a peregrinação para a Serra da Barriga. Então, nós vamos, no dia 22, discutir, ampliando muito mais. Mas não só na questão de ampliação, mas também discutir, Gorete, como tornar a União dos Palmares, não só a Serra, como um espaço cultural para você discutir e produzir cultura negra e afro-brasileira.
e africana lá naquele território, associada, na cidade. Inclusive, a uma potencialidade que existe, que é o turismo, né? Regional. Regional. Agora, para isso, você terá que ter o teatro, você terá que ter uma exposição de livro, uma estrutura. Tá entendendo? Então, nós vamos discutir isto, não é? Porque a ida, a presença da sociedade civil lá, ela já se dá, independente do movimento negro. Agora, nós teremos que tornar a cidade de União uma cidade que fique enegrecida. Eu digo enegrecida para que respire, para que venda, para que produza, algo voltado para aquilo que é mais importante na história do Brasil, que é a história do povo negro aqui. Isso passa também, como você falou, por geração de riqueza. O turismo é uma parte disso. E para você ter um turismo, você tem que ter uma história, você tem que ter um mercado, você tem que ter um comércio. Então, nós queremos trazer a sociedade civil também para discutir isso, para não só subir a serra, mas para que produza naquela cidade, que é uma cidade pujante, que é uma cidade polo daquela região, não é? Nós iremos discutir também isso nesse momento. Há aqui no dia 23 a entrega de certificações quilombolas. Nós temos entrega de certificações quilombola, porque são as comunidades que serão certificadas aqui em Alagoas, e virá, evidentemente, de outros estados do Brasil, representantes que também sejam certificados. São aproximadamente, talvez, umas 30 ou mais comunidades que sejam certificadas. Evidentemente, será uma ou duas que serão certificadas como símbolo. Depois, a ministra Margarete Menezes fará a entrega a essas pessoas que estarão presentes aqui. E outros termos que ela, evidentemente, irá assinar. Mas também, lá na Serra, a ministra Macaé, ela irá colocar uma placa. Isso foi o ministro anterior, Silvio Almeida, já tinha iniciado essa discussão, juntamente com a Fundação Cultural Palmares, colocar a placa dos principais personagens negros da história do Brasil, lá na Serra da Barriga. Que nós precisamos também colocar elementos da contemporaneidade lá na Serra da Barriga, que os visitantes, ao chegarem lá, conhecer a história do Brasil no período colonial, né, e no período da escravidão, evidentemente como a história da população negra contemporânea. O Parque Memorial Quilombo dos Palmares, faltaria ao parque uma estrutura de museu, professor? O parque, a serra em si já é um museu. Sim, mas agora, aberto, evidentemente, né? que ela precisa de colocar mais elementos voltados para a história do Quilombo dos Palmares. Exatamente. E evidentemente que nós estamos, através do comitê gestor da Serra da Barriga, nós estamos discutindo isso para colocarmos mais equipamentos que possa o visitante dialogar com a história do Quilombo dos Palmares. Por exemplo, uma paliçada. Nós precisamos um modelo de paliçada, porque uma paliçada não era só a fortificação. A paliçada era uma forma de organização social, porque dentro você tinha a residência das pessoas. E fora daquela paliçada você tinha as atividades agrícolas. Você tinha a plantação da macaxeira, da mandioca, da banana, né? E dentro você tinha os equipamentos que transformavam aquela matéria-prima em produtos para alimentar. Por exemplo, eles faziam a coleta da matéria-prima para produzir manteiga, para produzir óleo, tudo dentro. Então, precisa colocar esses equipamentos. Um outro equipamento que talvez as pessoas fiquem até... Mas isso aconteceu? Nós tínhamos a presença da religião católica lá, nós tínhamos santos. Lá no Quilombo dos Palmares. Então, isso faz parte também da nossa história. Como nós tínhamos também a história das religiões de matriz africana lá dentro. Exatamente. Então, isso faz parte da nossa história. Então, mas nós estamos discutindo, porque isso enriquece a nossa história e aquele visitante vai dialogar, vendo e tocando isso. E hoje nós sabemos que a inteligência artificial facilita, não é? A reprodução desses equipamentos que nós poderemos colocar, evidentemente, lá no parque. À disposição. À disposição dos seus visitantes. Professor, o que o senhor entende de uma sessão especial no Parlamento, como ocorreu segunda-feira pela manhã, à tarde, melhor dizendo,
aqui na Assembleia Legislativa para discutir o Dia Nacional, Dia da Consciência Negra e as políticas de enfrentamento ao racismo. Eu acho importante que o deputado estadual Ronaldo Medeiros tomou essa iniciativa. Certa vez eu estive em uma outra, foi sobre a questão da educação escolar quilombola. Eu acho essas audiências públicas importantíssimas. No entanto, a demanda da população negra não pode ficar apenas em audiências públicas. Essas audiências públicas, elas terão que ter compromissos políticos junto aos legisladores para criar políticas públicas de equidade racial em todas as áreas para a população negra alagoana. Então, eu fiz essa alerta quando nós estávamos tratando da educação escolar quilombola para o deputado Ronaldo Medeiros. Novamente faço esse apelo a ele para que convoque toda a Assembleia Legislativa as demandas do Executivo, né, tem que sair também do Executivo. Exato, tem que sancionar. Né? Sancionar, que a Assembleia Legislativa tem essa compreensão que a população negra alagoana, que nós 68% da população alagoana é negra e parda. Então, terá que haver políticas públicas voltadas para essa população. Exatamente. A Unesco ter anunciado o tombamento da Serra da Barriga, como se recebe essa questão? Olha, nós estamos... O nosso sonho, o sonho da Palmares e o sonho de toda a população negra é tornar a Serra da Barriga patrimônio da humanidade. Né? Mas, para isso, nós teremos que avançar isso que nós estamos falando de alguns equipamentos. Da estrutura. Da estrutura em si. Não é? Hoje nós já somos patrimônio cultural do Mercosul, já é um grande passo. O que significa na prática? Olha, o reconhecimento dos estados que fazem parte do Mercosul, da história do Quilombo dos Palmares também. E para isso foi cobrado, tem o dossiê, que algumas atividades que são obrigações de colocar em prática. Nós ainda não iniciamos exatamente isso. Então, para nós chegarmos enquanto patrimônio da humanidade, nós temos que fazer isso no Mercosul. E, evidentemente, com o desgoverno passado, houve uma certa paralisação. Então, nós estamos retomando, não é? Mas, acima de tudo, é a sociedade brasileira, e principalmente a sociedade palmarina e alagoana, que vai assumir essa história. E assumir essa história, tornar esse Estado um Estado que reconheça e veja na história do Quilombo dos Palmares, a história é nossa, da negritude. Então, não adianta nós fazermos todo esse trabalho, mas que essa história não esteja no dia a dia da população palmarina e da população alagoana e, evidentemente, da população brasileira. É o orgulho, né? É o orgulho de nós pensarmos que a ideia de liberdade neste país nasceu aqui em Alagoas, na Serra da Barriga, em União dos Palmares, conduzida por Acaltune, Gangazumba, Zumbi dos Palmares e Dandara. É isso. Professor, infelizmente chegamos ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa. Obrigada mais uma vez e até uma oportunidade nova. Eu que sou grato. Viva Zumbi dos Palmares. Viva. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.